Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1. Diz assim, estou lendo aqui na versão NVI. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Amém? Meu Deus e meu Pai, estou aqui diante de Ti, Senhor, para falar, meu Pai, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, com a Tua igreja e comigo mesmo, Pai, nesta noite. Usa a minha vida, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor cresça e que eu diminua, meu Pai. Em nome de Jesus, que nada venha sair de mim mesmo, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas, ó Pai. Aleluia, meu Deus, e que eu seja somente um meio, Pai, para que esta palavra chegue, meu Deus, à Tua igreja, àqueles que estão necessitados de ouvir a Tua palavra, e a mim mesmo, Pai, em nome de Jesus, e que todo impedimento, tudo que não Te agrada e não provém de Ti, ó Deus, venha cair por terra agora, tudo que quer nos impedir de ouvirmos a Tua palavra, de aprendermos de Ti, Senhor, venha cair por terra agora, venha ser queimada em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. A palavra de Deus nos diz aqui em Salmos capítulo 1, versículo 1, que é feliz, né, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Algumas versões diz escarnecedores, né? Mas a palavra de Deus ela é bem clara, né? Clara como uma água, né? Bem transparente, cristalina, né? Quando nos diz para não seguirmos os conselhos dos ímpios, não fazermos aquilo que os ímpios fazem, aquilo que as pessoas aí fora fazem. A palavra de Deus ela é bem clara quando nos diz que nós temos que seguir, né, os mandamentos dele. Né? No versículo 2 diz que o prazer, né, desta pessoa é meditar na lei dia e noite, né? É meditar, é aprender a palavra do Senhor e viver esta palavra, né? Viver a palavra do Senhor, né? E confesso para os irmãos que eu sempre deixo a palavra para a última hora mesmo, né? E aí é a forma que Deus tem, que Ele fala comigo. Eu tô sempre lendo a palavra de Deus, mas quando eu vou pregar, eu sempre leio, mas nunca Deus ele fala ali comigo. Não que eu diga nunca, né? Mas eu sou tocado pela palavra já perto do culto, antes do culto. E aí eu estava lendo a palavra de Deus e aí estava meditando, né, sobre a palavra de Deus. Na realidade, eu já tinha, né, Deus já tinha me tocado para falar sobre alguns assuntos na pregação. E aí eu fui procurar, fui pesquisar, fui ler a respeito, né, daquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E Deus, quando Ele fala para termos, né, cuidado com a palavra dele, com aquilo que nós
fazemos, com aquilo que nós termos cuidado com os caminhos que nós temos, né, na nossa vida. E ele fala para que assim termos cuidado, né, e nos afastarmos de tudo aquilo que nos afasta dele, de todo o pecado que nos afasta do Senhor. Há muitas coisas que nós cometemos, há muitos pecados que nós às vezes cometemos sem mesmo a gente perceber que estamos cometendo, né? Na maioria das vezes a gente comete pecados desta forma. A gente não percebe que está pecando, a gente não percebe que está cometendo o pecado. Mas o Espírito Santo, ele sempre toca. Nós sempre somos avisados, né, pelo Espírito Santo. Por mais que seja aquele pecado imperceptível, né, que a gente não perceba, mas o Espírito Santo, ele está ali, martelando. Você está fazendo algo errado, você está fazendo algo errado. Cuidado, não é desta forma que você deve agir, não é por este caminho que você deve seguir. Então o Espírito Santo, ele sempre nos avisa. Ele sempre nos avisa, ele está sempre falando conosco. E ele fala de várias formas. O Espírito Santo, ele vem nos avisar de várias maneiras, né? A primeira dela é quando nós sentimos mesmo. O Espírito Santo, ele toca em nós e às vezes nós sentimos que aquilo que nós estamos fazendo não está certo. O Espírito Santo, ele nos toca. E as outras maneiras é na pregação, é no louvor. Deus, ele vai falar conosco de várias maneiras, de várias formas. Ele vai nos avisar, ele vai nos instruir, vai nos corrigir de várias maneiras, né? Então, a palavra de Deus, ela nos fala, né, em Tiago 2, lá em Tiago 2, versículo 10, diz assim, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. E às vezes nós pensamos que aquela mínima coisa que nós cometemos, aquele mínimo pecado que a gente comete contra Deus, às vezes não vai dar nada. Ou às vezes a gente acha que, isso aqui não é nada demais. Vou pedir perdão para Deus e Ele vai me perdoar. Sim, Ele vai perdoar, porque Ele é misericordioso, Ele perdoa. Mas a palavra de Deus diz que não existe, é como se Ele fala, não tem pecado pequeno nem pecado grande, tudo é pecado. E se você comete um pecado pequeno, você está cometendo um pecado da mesma forma que aquele comete um pecado grande. Então ele fala que quem quebra uma lei, por menor que ela seja, quebra toda a lei. Então nós somos culpados, nos tornamos culpados quando nós pecamos contra o Senhor, quando nós agimos de uma forma errada e nós achamos que aquilo não é nada, que é pequeno demais. E já pensou, né, a gente achar que não é nada demais e o Senhor vem buscar a sua igreja e aquele mínimo que a gente achava que não era nada, nos deixa de fora. Já pensou nisso? Aquele coisinha que a gente fala, mas isso aqui não é nada demais. Aí chega lá naquela hora, o Senhor ali, né, julgando a todos. E aí ele fala, afasta-se de mim, que eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Né? A vigilância, ela tem que estar sempre, nós estamos sempre vigiando, sempre cautelosos, sempre fechando as brechas. Porque não é coisas grandes,
Não é com coisas grandes que o diabo ele vem para poder nos tirar da presença do Senhor. É com coisas pequenas. É com coisas mínimas. Né? É com coisas mínimas que ele vai investindo. E a gente nem vai percebendo, muitas das vezes, né? E por isso que nós temos que ter esse cuidado, porque quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais esta palavra vai nos mostrando, vai abrindo os nossos olhos. E aí nós vamos conseguir perceber tudo aquilo que nós estamos fazendo. Porque a palavra, ela nos dá a direção, ela é a base, né, para a nossa vida cristã. E ela vai nos abrir os olhos. A palavra, ela faz isso, ela nos dá um novo entendimento, né? E ela vai abrir os nossos olhos e nós vamos conseguir enxergar. E então, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é ler a palavra de Deus, é aprender do Senhor. Né? E pôr em prática esta palavra em nossa vida, todos os dias, e é desta forma que estamos vigiando, é vivendo a palavra do Senhor, é desta forma que nós vigiamos, é vivendo a palavra do Senhor. E aí Deus foi falando comigo, né, que tipo de pecado que às vezes nós cometemos e que às vezes nem percebemos, né? Que estamos fazendo. Irmãos, tem muitos pecados que a gente comete, tem muita coisa que nós cometemos que a gente nem percebe, que está cometendo. Mas tem outras pessoas que às vezes vê, as pessoas que nos conhecem, que estão do nosso lado, né? Principalmente as esposas, né? Dá um puxão de orelha ali no marido, olha, cuidado, você fala isso lá no púlpito, mas aqui você está fazendo de forma diferente, né? Ou às vezes o pai ali vê o filho cometendo uma coisa errada, então ele está vendo, então às vezes outras pessoas estão vendo, e às vezes nós mesmos não conseguimos enxergar, né? E é desta forma que Deus vai trabalhando, porque Ele vai usando pessoas que estão ao nosso redor para falar conosco. E Deus me falou comigo de orgulho. Muitas das vezes nós temos um orgulho, somos orgulhosos demais. E esse orgulho às vezes nos afasta do Senhor. Esse orgulho vai nos afastando do Senhor. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o orgulho. Temos que tomar cuidado com o orgulho. Nós temos um exemplo na palavra de Deus que é Naamã, né? Mas em Provérbios 16, 18 diz assim, ó, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então o orgulho, ele pode tirar a sua salvação. O orgulho, ele pode te tirar da presença de Deus. E o orgulho pode te derrubar. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes é uma coisa que nós fazemos e não prestamos atenção. Quando nós falamos de orgulho, nós lembramos sempre de Naamã, né? Uma pessoa orgulhosa, que chegou ali altivo, né? Como diz a palavra aqui, né? A palavra de Deus, ela vai narrando ali que Naamã, ele chega ali, ele já tem na sua mente ali aquilo que ele achava que iria acontecer. E que se não fosse daquela forma, para ele não iria prestar. Tanto é que ele chega ali naquela situação, o profeta manda o recado para ele, e ele não aceita de imediato, ele não aceita. Foi por pouco que Naamã não fica sem a sua bênção ali. É por pouco, coisa mínima.
Porque ele já estava voltando. Ele já estava voltando. E ali Deus usa, mais uma vez, como Deus é misericordioso. Como Deus, Ele tem misericórdia das nossas vidas. Ele usa ali uma pessoa que sempre que está ao lado dele para falar com ele. Se fosse uma coisa mais difícil, você não faria? E ali ele cai em si, né? O orgulho dele é quebrado. Ele percebe que se ele voltasse para casa, ele ia voltar da mesma forma que ele chegou. O que custava ele fazer aquilo que o profeta pediu para ele fazer? Né? Então nós temos que ter cuidado, né, com esta pequena coisa que pode ser grande dentro de nós, né? E uma outra coisa que Deus falou comigo foi de perdão. Se a gente não perdoar, né, Deus não vai nos perdoar. É a palavra dele que diz. Em Marcos 11, 25 diz assim, ó, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Irmão, se a gente não aprender a perdoar, se a gente não perdoar, Deus também não vai nos perdoar. Porque nós somos pecadores. Nós cometemos pecados. Não devemos, mas cometemos. Porque a gente ainda é de carne, né, e osso. A gente ainda não teve, né, o corpo transformado. Então a gente não quer, mas a gente faz, né? Não é isso que diz a palavra? Que aquilo que eu não quero eu faço, né? E aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem que aprender a perdoar. Nós temos que aprender a perdoar. E às vezes a gente acha que perdoou, mas não perdoou. Né? Às vezes a gente acha, não, eu perdoei. Mas às vezes é de boca para fora. E o perdão ele tem que ser demonstrado também. Se você não aprender a perdoar, não há como ter salvação para você. Porque se Jesus Cristo ele perdoou o pecado de toda uma humanidade, né, ele morreu ali numa cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. E as misericórdias, a palavra de Deus diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. Então a cada manhã estamos vivos, levantamos da cama, porque Deus permite, porque Ele perdoa, né? Porque Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele tem misericórdia de nós. Então se nós, que não somos nada diante de Deus, somos pó diante de Deus, cinzas, não perdoarmos, né? Em Mateus 18, 21 também diz assim, ó, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Né? No 22 o Senhor disse que não é até 7 vezes, é mais, é até 70 vezes 7.
Vamos ver lá em Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes 7? Jesus respondeu: digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, às vezes a gente acha que perdoa demais. Estou perdoando demais? Imagina se José, não perdoasse. Imagina ali, aquele momento ali, em que ele está ali com seus irmãos. Deus está provando José ali naquele momento. E ali Deus vai tocando em José, vai quebrantando o coração de José. Aquele momento ali que ele está ali com os irmãos. E o toque que Deus tem ali na vida de José é tão grande que ele não se contém diante dos irmãos. Ele começa a chorar. Porque ali há um verdadeiro perdão. Por tudo que ele passou, Por tudo que ele passou, eu acredito ali que naquele momento ele começa a pensar em tudo. Que Deus traz à memória dele tudo que ele passou, até ele chegar àquele momento. Foi vendido como escravo, tentaram tirar a vida dele, e ali ele chega como escravo em um outro país, um outro lugar que ele não conhecia. E ali vai tendo um processo na vida de José, Ele vai ser preso. Ele fica ali um tempo encarcerado, até ele chegar ali e ter o seu momento que Deus prepara para ele se tornar ali um governador de um estado inteiro. E ali Deus vai conduzindo José até chegar aquele momento em que ele fica de frente com seus irmãos, cara a cara com os irmãos dele. Foi um trabalhar, Deus foi trabalhando, e ele entende, José ele vai entender que tudo que ele passou não foi mero acaso, que haveria um propósito, que houve um propósito para tudo aquilo que ele passou. Ele tinha que passar por aquilo tudo. Ele precisava passar por aquilo tudo. Às vezes nós não entendemos, o processo na nossa vida. Nós temos um processo também. Deus tem um processo na vida de cada um de nós. Ele tem um propósito na nossa vida e que às vezes nós não entendemos. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por este momento? Eu não entendo, não estou entendendo, mas Deus, Ele sabe. E o momento ali que José está com seus irmãos, é o momento que cai a ficha dele. Na hora que cai a ficha de José, ele começa a chorar, porque ele entendeu. É por isso que ele chora. Porque ele entende, Senhor, eu passei por tudo para chegar até aqui, e hoje eu estou aqui, nesta posição, porque foi necessário que eu tivesse passado por tudo isso. E nós também é desta forma. Quando nós chegarmos, vai chegar o momento em que nós vamos encarar ali a nossa situação. E Deus vai mostrar, e você vai entender. Foi por isso que eu passei por tudo aquilo. Então é necessário aprender a perdoar, E uma outra coisa que Deus fala comigo, Ele falou comigo, é idolatria. Êxodo 24 diz assim, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo
nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. O Senhor nos deixou o mandamento, né? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem. Quando Deus fala nenhum ídolo, Ele não está falando só da imagem, porque logo depois Ele fala nenhuma imagem. Primeiro Ele fala de ídolo. Então, o ídolo na nossa vida pode ser qualquer coisa. Não é só a imagem. Não é só aquela imagem que o homem faz da pessoa, do santo ali, né? Ou de qualquer outra coisa. Não é disso que Deus está falando. Ele está falando, não farás para ti nenhum ídolo, né? Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Então Ele não quer que adoremos outras coisas. E às vezes nós adoramos outras coisas. Às vezes nós adoramos outras coisas mais do que Deus. Às vezes tem coisas na nossa vida que viram um ídolo. E nós temos que tomar cuidado com isso também. Com os ídolos que nós temos na nossa vida. Né? Isaías 42:8 diz assim, ó, eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então a glória, Deus não divide a glória dele com ninguém, com nada. Com qualquer outra coisa, Deus não divide. Então, a idolatria pode ser qualquer coisa, um objeto, pode ser uma pessoa. Às vezes nós damos mais atenção a uma pessoa do que a Deus. Deus na nossa vida é primícia. Ele é a primícia, Ele está em primeiro lugar. Então, primeiramente é Deus. Primeiramente vem Deus. Primeiramente nós temos que adorar o Senhor. Primeiramente nós temos que pensar no Senhor. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que pensar, será que Deus vai se agradar? Será que Deus, Ele está nesse negócio? Será que Ele vai abençoar a minha vida? O nosso pensamento tem que ser, Senhor, o que você acha? Eu faço isso, eu faço aquilo? Tem que ser mais ou menos dessa forma. A nossa vida tem que ser baseada nisso. Tem que ser baseada nessas atitudes. Eu devo fazer, Senhor. Eu devo ir, Senhor. Então é por isso que não devemos criar para nós ídolos, né? De qualquer coisa, um bem material, uma pessoa, um ente querido, né? Muitas das vezes a gente acaba idolatrando, né? E é sem querer, às vezes a gente faz sem querer. Às vezes a gente não percebe, mas está fazendo. Né? Por isso que tem muitos pecados que nós cometemos que a gente nem percebe que está cometendo. Nem percebe que a gente está cometendo. E todos esses pecados nos afastam do Senhor, nos afastam de Deus. Todos esses pecados vai tirar a nossa salvação. Ou a gente anda correto, segue ali os caminhos do Senhor, porque não há outro caminho, não há um atalho. Não tem como chegar a Deus pegando atalho.
O caminho, ele é um só, é somente um. Então o caminho, né, primeiramente Jesus. E através de Jesus o que? A palavra, porque Ele é a palavra. E é vivendo a palavra que nós nos libertamos de todos esses pecados. Que somos libertos dessas coisas, da idolatria, de não saber perdoar, do orgulho, de tantos outros. Aqui foi só alguns que eu listei, mas tem outros também. E o cuidado tem que ser constante. A vigilância tem que ser constante. Amém?